Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, que durante a semana é esse evangelho que nos é proposto dentro da liturgia. Acabei de ler o capítulo 2, do versículo 23 até o 28. A fama de Jesus, ela estava crescendo. Lembremos que Jesus entrou na sinagoga de Cafarnaum, expulsou um demônio, que uma pessoa estava possuída, e ali provavelmente não era um só demônio, eram vários, porque o demônio se dirigiu a Jesus dizendo: o que tu tens a ver conosco? Então Jesus expulsou, e aí a fama dele começou a se espalhar. Pessoas eram levadas para que Jesus pudesse curar. Aí Jesus curou, lembramos que ele curou a sogra de Pedro na casa de Pedro. E multidões de pessoas iam atrás do Senhor. E Jesus, sedento de salvar almas, ele foi também ali nas aldeias para levar a boa nova, porque ele mesmo disse que era necessário que ele fosse para fazer isso. Jesus anunciava a palavra falando do reino dos céus. Só que a fama de Jesus, ela foi crescendo e ela foi chegando também às autoridades religiosas do tempo de Jesus, como eu costumo dizer para vocês. Ali tinha os fariseus, os saduceus, tinha os herodianos, os doutores da lei, que fazia parte desse grupo religioso. Então, uma vez que um tal homem ali de Nazaré estava fazendo tantas coisas, as autoridades religiosas começaram a observar para ver até onde é que iria esta situação. E aí eles começaram a perceber uma coisa: o sábado. O sábado para o judeu é um dia muito importante, da mesma forma como o domingo é importante para nós. No Antigo Testamento, depois de Deus ter feito a criação, de ter criado todas as coisas, Deus descansou. Ele vai dizer isso, que Deus descansou no último dia, e esse último dia passou a ser também importante para os judeus, porque a lei dizia que no sábado deveria se descansar. Ou seja, os judeus deveriam estar
totalmente voltados para Deus, para adorar a Deus, para oferecer sacrifícios a Deus, para ouvir os seus ensinamentos. A leitura era feita da Torá. Para nós, com a vinda de Jesus, a nova criação, ela começa com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, de uma certa forma, a primeira criação, Deus criou o homem, Deus criou todas as coisas, e o vacilo de Adão e Eva, ali obedecendo à serpente, essa criação, ela ficou como que, não sei se a expressão é correta, ficou como que danificada, porque o pecado entrou no mundo. Então, com a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua encarnação, a sua paixão e ressurreição, a nova criação, ou seja, Deus agora nos dá a oportunidade de nós irmos para o céu. E a condição é essa, é aceitar Jesus, é ser batizado, crer em nosso Senhor Jesus Cristo como Deus e Senhor, para que nós possamos entrar no céu. E aí, para os católicos, o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo, passou a ser um dia muito importante. Então, voltemos para os judeus. Então, os fariseus aqui, no caso, eles começaram a perceber que no dia de sábado, os discípulos de Jesus deveriam estar completamente voltados para a adoração, para a oração, para o sacrifício que era oferecido no templo. E eles estavam ali comendo trigo. Aqui deixa eu falar um detalhe. Vocês veem que aqui o Evangelho está dizendo que Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. E seus discípulos começaram a arrancar espiga enquanto caminhavam. Então, era um campo de trigo, eles estavam passando, começaram a pegar as espigas e comer. Se nós formos olhar assim com um olhar bem superficial, é como se eles estivessem roubando, né? O campo de trigo não era deles, eles estavam lá comendo. Mas a lei permitia que, se as pessoas passassem num campo que não era deles e estivessem com fome, e ali estavam os trigos ou outra coisa qualquer, eles poderiam arrancar para comer, mas somente o necessário para se comer. Isso não era tido como um roubo. Mas os fariseus estavam questionando Jesus, deles estarem trabalhando no dia de sábado. Eles deveriam estar voltados inteiramente para o Senhor. E aí eles fazem a pergunta: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Na verdade, não existia isso na lei, que no dia de sábado eles não poderiam fazer o bem. Eles não poderiam, por exemplo, fazer aquele esforço que para os fariseus era tido como trabalho e não poder arrancar o milho, o trigo para comer. Não existia isso. Eles que foram acrescentando o que não existia. E isso, a lei foi ficando muito rigorosa. E agora Jesus está mostrando para eles que não é dessa forma. Não é bem assim. Não é dessa forma
que a lei foi criada. Sim? O domingo, como Jesus está dizendo, ou melhor, o sábado, ele foi feito para o homem poder adorar a Deus, bendizer, glorificar e também fazer o bem no dia de sábado. Não o homem para o sábado, mas o sábado foi criado para o benefício do homem, para que o homem pudesse sair das atividades dele, sim, para poder ter mais tempo para glorificar, para bendizer a Deus nosso Senhor. Então Jesus está dizendo, aí ele termina, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Mas eu vou ficar com essa frase, essa pergunta que eles estão fazendo para Jesus. Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Aí eu digo, mas o que não é permitido no dia de sábado? Ou, para nós católicos, o que não é permitido fazer no dia de sábado, mas também na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. O que não é permitido, meus irmãos, fazer no dia do Senhor é pecar. Você está entendendo? Eu, de vez em quando eu estou celebrando a missa no domingo, que eu termino a celebração, né, ali da Eucaristia, eu costumo dizer assim para as pessoas, ide em paz, né, que o Senhor vos acompanhe. Aí eu digo, vão para casa, vocês já santificaram o domingo, porque vocês já participaram do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí podem se divertir, pode comer seu churrasco ali com a família, saiam com seus familiares. Aí eu digo, a única coisa que vocês não podem fazer no dia de hoje é pecar. Está entendendo? O domingo, que é o dia do Senhor, não é um domingo para se ir, não é um dia para se ir ao prostíbulo, como nos outros dias também não é. Se nos outros dias não é para se ir no prostíbulo, imagina no domingo. Domingo não é dia de ficar xingando, fazendo mal para o outro. É um dia de fazer o bem. Não é um dia de adulterar. Pelo contrário, o domingo até é um dia de fazer um bom exame de consciência para se ver como é que eu estou diante de Deus, como está o meu relacionamento com Deus. Então, o domingo se tem tempo para isso, porque não se está trabalhando, né? Entre aspas aqui, não é dia de se estar trabalhando, fazendo outras coisas que não seja o bem. Você está entendendo o que é que eu estou dizendo, né? Então faça um bom exame de consciência. Veja como é que está a sua vida. Um dia ótimo para se confessar, não é verdade? Para ver como é que eu estou. Se o Senhor te chamasse hoje na condição que você se encontra, você iria para o céu? O domingo é um dia ótimo para se fazer uma boa leitura espiritual. Mas não para ficar lendo esses romances que não vão dar em nada, esses romances fantasiosos que vai alimentando a pessoa, quando lê, vai alimentando a mente e o coração com pecado. Esses romances que falam de pornografia, de adultério e tudo mais, isso não é permitido, não. Não é permitido ir para o cinema para assistir porcaria que vai atrapalhar na sua salvação e também na minha salvação.
Domingo é o dia de amar a Deus, de amar o próximo, de fazer o bem ao próximo, de visitar um doente, um encarcerado, de dar esmola. Os fariseus eram tão exagerados que eles achavam que não era um dia nem para fazer isso. Dar esmola, fazer o bem, curar alguém. Vocês veem, depois nós veremos isso, eles questionando Jesus porque tinha curado uma pessoa no dia de sábado, né? O exagero que eles estavam na lei. Claro, se você está ali na sua casa, aí na questão do trabalho, se a sua casa está precisando de uma limpeza porque você não pôde fazer nada, durante a semana foi muito corrido e você está ali, é a oportunidade de você fazer uma limpeza na sua casa, faz a limpeza. Mas não deixe de ir no domingo, porque o que santifica o dia é o domingo. Mas você pode até uma limpeza para um divertimento. Agora, usar o domingo para trabalhar, porque quer ganhar dinheiro, essa cobiça de ficar mais rico, não, isso aí não, isso aí é pecado. Não se pode. Mas um dia bom, tem aquelas pessoas que gostam de pescar, por que não? Depois que você foi na missa, então vai pescar, é bom pescar. É bom fazer uma boa caminhada, um exercício físico, bom. Depois de ter santificado, vocês estão vendo que eu estou sempre dizendo depois de santificar o domingo, depois de ir na missa. Um dia para poder descansar mais um pouco no sentido de dormir, mas não deixar de ir na missa. Mas enfim, o que eu quero dizer, e que isso precisa ficar bem claro para nós. O domingo, como nenhum outro dia, mas muito mais ainda no domingo, não é um dia de pecar. É o dia da santificação. É o dia de nós observarmos o quanto que nós precisamos ser santos. Um dia propício para você pegar a vida dos santos, uma leitura da vida dos santos ali, ou melhor, é a história da vida de um santo e ler para você alimentar a sua alma, um dia propício para você ler a Sagrada Escritura. Lê os santos evangelhos, lê passagens do Antigo Testamento para ver como foi que Deus ele foi fazendo todo esse trabalho de salvação para todos nós. Ouvir uma boa música, uma música cristã, um dia propício para você ouvir uma música gregoriana, como eleva a nossa alma, uma música clássica também. Agora essas porcarias, essas músicas mundanas que tem por aí, com frases que nos levam ao pecado, não, isso o dia do Senhor não é para isso, e nem nos outros dias, viu? Nem nos outros dias. Um dia de se silenciar mais. Um dia propício para um bom retiro. Você deixa todas as suas atividades, participa da missa, ou se não, você faz o retiro e deixa o final para você participar da missa, fazendo a conclusão do seu retiro com a Santa Missa ou iniciando o retiro com a Santa Missa. Então, diante desta pergunta que os fariseus estão fazendo, olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido. Eu estou dizendo que para nós, católicos, o que é permitido fazer no domingo, tudo isso que eu acabei de dizer. E o que não é permitido fazer no domingo, pecar.
Vamos fazer o possível. Nós estamos no início do ano. Vamos fazer esse propósito. No domingo, nada de bebedeira, nada de pecado, nada de prostituição, nada de matar. Porque o domingo deve ser o pontapé para que na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e assim por diante, no sábado, nós possamos repetir tudo aquilo que nós fizemos no domingo. E aí nós iremos nos santificar, porque o domingo, ali, quando participamos da missa, quando o sacerdote ele lê, a proclamação da palavra é feita, e aí ele dá o ensinamento. Então, a partir do domingo, na segunda, na terça, nós vamos procurando realizar tudo aquilo que foi mostrado, que foi falado. Vamos viver bem o domingo, vamos ser santos, vamos pedir a Deus a graça de no domingo não pecarmos, para que na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado nós não pequemos também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.